Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Essa aula que vocês vão ver agora vai ser uma das nossas aulas do nosso curso de Adonis.js, que está no Simpla. Você consegue ver o link abaixo para você acessar o nosso curso, tá? Se você digitar esse código que está aparecendo na tela, você vai ganhar 20% de desconto no curso. O curso você tem acesso por 3 anos e vai ser um curso que estará sempre sendo atualizado, beleza? Boa aula, e se quiser fazer o curso completo é só ir no link abaixo e se inscrever. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso, e nessa aula a gente vai aprender a instalar o Adonis, tanto com API quanto para desenvolvimento monolito, e vocês vão ver qual é a diferença. Vamos aprender a dockerizar, ou seja, trabalhar com Docker, colocar para que o Adonis funcione dentro de um container, tá? Por padrão ele não vem, mas a documentação do Adonis é muito simples, muito fácil de entender o que a gente precisa fazer. Na verdade, é só copiar e colar alguns códigos e já foi. E vamos levantar a nossa aplicação pela primeira vez, né? Na última aula, eu pedi que vocês instalassem o Docker Desktop, tá? Que é esse camaradinho aqui, ó. Vocês provavelmente vão ver uma telinha igual a essa, tá? O que eu vou pedir para vocês é que vocês venham aqui, ó, nessa engrenagemzinha. Deixa eu só fechar aqui para eu mostrar para vocês. Vocês vão ver aqui nessa engrenagemzinha aqui em cima, ó. E vai aqui em Resources, WSL Integration. E vai aparecer para vocês as versões que vocês têm instalado aí do Ubuntu. Provavelmente a Ubuntu 20.04, que foi que eu pedi para vocês instalar, ou qualquer outra que vocês tenham instalado. Você vai ativar, tá? Você pode ativar aqui e desativar, e vai clicar em Apply e Restart. Pronto. Feito isso, você pode fechar aqui o Docker Desktop, aqui no xizinho, tá? Tá feito. E aí, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar a instalação da nossa aplicação, tá? Deixa eu fechar parte desses negócios aqui. Eu também tenho um curso de React Native, tá? Em breve vou lançar também um curso de React Native para quem quiser fazer aplicativo. Bom, o que a gente precisa para a gente começar a trabalhar na nossa aplicação? Você vai precisar primeiramente instalar uma instância do Adonis, né? Então aqui na documentação, e lembrando, no nosso curso a gente vai seguir sempre a documentação. A documentação tem que estar debaixo do braço, tá? A gente vem em Documentation, tá? A gente tem instalação e a gente tem aqui as formas da gente instalar. Já vou mostrar para vocês aqui como é que a gente precisa. Lembrando que para que você trabalhe com o Adonis, você precisa ter no mínimo a versão 14 do Node. Mas a gente vai trabalhar com Docker. Lembra que a gente vai criar um container e aí esse container vai ter tudo que a gente precisa. Então não se preocupe que na sua máquina você não precisa ter nada. Você precisa ter qualquer node, porque a gente vai fazer um npm init aqui. Você vai precisar do npm para pelo menos baixar. Mas para rodar, você não precisa se preocupar, porque as configurações a gente vai fazer dentro do container, tá? A gente vai levantar uma máquina no Linux para a gente poder configurar. Já vocês vão entender como é isso aqui. E como é que eu vou... onde é que eu vou instalar esse camarada? Você vai procurar inicialmente, depois eu vou ensinar outras formas de você fazer, tá? Você vai buscar o camarada chamado Ubuntu, tá? Aqui, observe. E aí você vai abrir o que você instalou. Ele vai abrir um terminal, tá? Quando você abre o terminal, eu vou até aumentar aqui o terminal, ele já cai dentro do seu Docker, tá? Se a gente der um ls-la, a gente já está dentro do Docker. Observe que eu tenho aqui diversos projetos, que é o que eu uso. Se eu abrir o Ubuntu 22.4, desculpa, que foi o que a gente acabou de instalar, observe que eu tenho um ls-la, eu não tenho nada, né? Porque eu não baixei nada. Se eu der um pwd, eu tenho aqui o home no 22. Eu estou dentro do diretório, mas eu não tenho projeto nenhum. E a partir de agora, a gente vai trabalhar nesse projeto, tá? Bom, o que eu vou fazer, então? Eu vou voltar para o meu Ubuntu 20.2 e aí eu já criei uma estrutura de diretórios dentro de home. Ó, eu estou dentro de home. Opa, deixa eu abrir o correto aqui, que é o Ubuntu 20.04. Se eu fazer um pwd, eu vou estar dentro de home no, tá?
Então eu tenho um diretório chamado aqui cursos. Eu vou acessar esse diretório. Aqui dentro eu tenho um curso Adonis. Eu vou acessar esse diretório, tá? E agora eu estou dentro do diretório Adonis, que está dentro de Home, Nuno, cursos, Adonis, tá? Esse é meu caminho completo de onde está meu diretório. Então você também pode criar aí a sua estrutura como você quer organizar o seu Linux, desde que você esteja dentro de Home e aqui dentro do seu usuário que você criou lá na primeira aula. E aí você pode colocar diretamente dentro do seu diretório, pode criar subdiretórios, fica a seu critério, tá? O importante é você instalar corretamente. Se eu fazer um node-v, o que acontece aqui? O meu Linux aqui, ele já está na versão 20.1, mas não é esse Linux aqui que vai rodar o nosso sistema. Por mais que essa máquina aqui, que essa tela seja um Linux, quando a gente subir a nossa aplicação com o Docker, ele vai criar um outro servidor e aí vai ter tudo que a gente precisa, tá? Vocês vão ver já isso funcionando e eu vou mostrar para vocês. Então, você vai abrir o seu terminal, tá? Aqui dentro do seu Linux. Esqueça o Windows por enquanto. Você vai estar dentro do seu Linux. Daquela forma que eu mostrei para vocês, procurando o Ubuntu aqui e abrindo aqui o que você quer, tá? Quando você abre, só para ratificar, quando você abre aqui a sua versão do Ubuntu, você já cai dentro do seu diretório, tá? Aqui, se eu der um pwd, você já está dentro do diretório necessário. Então, você pode instalar aqui a sua aplicação. Então, mas, como eu tenho muitos projetos, eu vou colocar aqui dentro de cursos Adonis, que é só para poder organizar a minha máquina, beleza? Então, como é que a gente vai instalar? A gente pode usar o npm, a gente pode usar o yarn, tá? Ou a gente pode usar o pnpm. Eu vou usar o npm. Como é essa estrutura aqui para instalar o Adonis? Eu vou colar aqui, vou dar um Ctrl C, vou instalar, e a gente tem, ó, npm é o comando, né? O softwarezinho Linux que vai fazer a instalação. npm todo mundo sabe o que é. Init, tá? Que é para iniciar. Aí eu tenho Adonis TS app e lastet, @lastet. Aqui é a versão do Adonis que eu quero. No caso, eu estou dizendo que eu quero a última versão do Adonis. E aqui eu vou colocar o nome que eu quero para o meu projeto. Vou colocar aqui projeto, tá? Então o que é que vai acontecer? Ele vai me fazer algumas perguntas, tá? Que é o seguinte: você quer criar uma API? Você quer criar um aplicativo web? Ou você quer o Adonis no modo Slim, que é o mínimo possível? API, a gente não trabalha com views. É como se você tiver... você criar uma aplicação que vai retornar um JSON para uma outra aplicação consumir. Então, por exemplo, você não vai precisar se preocupar com assets, tá? CSS, JavaScript. Então, você não precisa trabalhar com os Encore, que é o que você vai conhecer lá na frente. Se você estiver fazendo uma aplicação monolito, que é com Vue, com JavaScript, com tudo, onde não é uma API, não que não possa ser, mas também ela é uma aplicação web, ou seja, que abre no navegador, você vai escolher a opção web. Eu vou escolher a opção web porque ela já vem mais completa e a gente vai precisar disso. Mesmo a gente escolhendo a opção web, não significa que a gente não possa fazer uma API, tá? Não significa. E o contrário é a mesma coisa. Se você começar como API, não tem problema nenhum. Você pode depois instalar o que é necessário para se transformar num monolito. Muitas vezes a gente tem uma aplicação que ela fornece uma API, mas também ela é monolito. Ela tem as views, tá? Mas eu já vou escolher aqui diretamente o web. Ele está perguntando o nome que eu quero dar, se eu quero manter o nome projeto, né? Que ele vai criar ali um diretóriozinho. Eu vou usar o ESLint. No momento não vou usar o ESLint, tá? Eu vou configurar para eu configurar o Webpack, os compiladores de front-end, eu vou colocar um yes, tá? Então ele já vai configurar para mim o Webpack para que eu possa trabalhar ali com meus assets. O que são assets? O JavaScript, CSS, as imagens, tá? Como a gente está criando uma aplicação web, a gente vai precisar disso, porque, por exemplo, se a gente tiver uma tela de login e quiser colocar uma imagem, estilizar ali a tela de login, a gente precisa compilar os nossos assets, tá? Caso você tiver escolhido a opção API, essa última pergunta ela não vai existir, tá? Porque como você está trabalhando com API, não vai usar os assets, ele só vai retornar um JSON para alimentar a aplicação que está consumindo ela, tá? Então aqui ele demora um pouquinho para poder instalar e eu volto já.
Bom, pessoal, terminou de instalar aqui, tá? Então, o que é que ele pede? Ele pede para a gente aceder ao nosso projeto, né? Se eu der um ls-la, eu tenho o diretório projeto, que foi que a gente instalou lá, tá? A gente poderia instalar dentro do nosso próprio diretório, tá? Dentro do próprio diretório Adonis, mas eu quis criar aqui um outro diretório chamado projeto, tá? Então eu vou dar um cd projeto e aqui eu vou limpar aqui, tá? E se eu der um ls-la, ele tem aqui todos os meus arquivos, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir esse projeto dentro do meu WebStorm, tá? Eu tenho aqui cursos, Adonis, deixa eu só atualizar aqui. Daqui a pouco ele aparece o diretório que eu acabei de criar. Mas o que é que acontece? Lembra que eu acabei tirando aqui a tela, mas o que é que ele pediu? Ele pediu para a gente fazer um node ace serve, tá? Menos what, que era para ele continuar observando as alterações. Quando a gente faz isso, o que é que acontece? Observe que ele vai subir a nossa aplicação, tá? Ele vai startar a nossa aplicação aqui. Tá? E aí a gente consegue acessar através desse endereço aqui. Se a gente vir aqui agora e abrir, a gente vai ter a nossa aplicação rodando na porta 3333. Como a gente escolheu a opção web, tá? Ele está dando erro porque eu preciso aguardar aqui o seguinte, para compilar, tá? Ele estava compilando aqui os assets, por isso que ele deu um erro aqui. Agora ele vai funcionar normalmente, tá? Então, observe, essa aqui é a nossa página inicial. Mas a gente aqui não tem banco de dados, a gente não está dockerizado, a gente apenas está rodando dentro do próprio Linux original. Então, se o meu Linux estivesse com algum problema, algum requisito não batesse, eu teria que instalar no meu Linux, na minha máquina, o que precisava, tá? E aí a gente precisa ter um MySQL instalado aqui para a gente fazer a conexão com o banco. E aqui ele está rodando o Node 20.1. Se a gente precisar, por exemplo, de uma aplicação que esteja com o Node 12, uma outra aplicação, a gente teria que alterar o Node aqui do nosso Linux, e aí essa aplicação pararia de funcionar. E na verdade isso aqui ele estaria compartilhando uma configuração de máquina com diversos projetos. O que é que a gente vai fazer? Em vez de a gente fazer isso, a gente vai dockerizar a nossa aplicação. O que isso implica em quê? A gente vai criar um servidor apenas para essa aplicação. Se a gente lá no futuro fizer uma outra aplicação, a gente vai criar um servidor somente para aquela aplicação. E cada um com suas configurações, tá? Então, como é que a gente começa a fazer isso? Observe que nossa aplicação já está rodando. Ela só não tem banco de dados aqui, porque a gente precisaria ter um MySQL instalado na máquina, para que isso funcionasse, tá? Só que quando a gente vai trabalhar com Docker, a gente já consegue construir isso completamente e a gente não precisa se preocupar com nada, tá? Vou mostrar para vocês agora como a gente dockeriza a nossa aplicação. Eu vou abrir aqui agora, deixa eu ver se ele já atualizou, tá vendo o projeto? Eu vou abrir o meu projeto que eu acabei de criar, tá? E aqui na nossa documentação do Adonis, ele já mostra como é que a gente faz para dockerizar o Adonis. É muito simples, tá? Muito simples mesmo. A primeira coisa, a gente precisa entender que para a gente dockerizar, a gente vai precisar de um arquivo chamado Dockfile, tá? E o que é o Dockerfile? O Dockerfile é o arquivo responsável por levantar para a gente um servidor de fato, uma máquina Linux com todas as configurações que a gente vai passar. Observe, o Dockerfile ele vai levantar, vai instalar uma nova máquina com tudo que a gente precisa, tá? Com tudo que a gente precisa, e eu vou mostrar isso para vocês. O que é que eu preciso? A primeira coisa, eu vou criar aqui um arquivo chamado Dockerfile, tá? Com D maiúsculo. Observe que ele já aparece aqui com o iconezinho do Docker, tá? E aqui a gente tem alguns passos. Eu vou ler aqui que é importante para vocês. Usaremos as construções de vários estágios no Docker, porque é uma prática recomendada para manter sua imagem Docker pequena e capaz de armazenar melhor em cache as etapas de construção. No decorrer do curso, eu vou explicar para vocês como funciona essa questão do cache do Docker, tá? Mas não vamos focar agora. Pronto, a primeira etapa, o que a gente vai fazer?
eu vou copiar essa etapa, tá? E vou colar aqui. Vamos fazer a primeira alteração. A gente vai usar a versão 18 aqui, tá? 18 com Alpine, tá? 18 com o Alpine. Eu não posso passar aqui apenas o 18, porque ele iria dar uma falha. Então, eu preciso dizer que ele tem o Alpine. Depois também vocês vão entender o porquê, tá? A gente tem aqui algumas outras configurações. A próxima etapa que a gente vai colocar é pegar isso aqui. Cadê? Deixa eu só dar uma olhada. Vamos pegar essa camarada aqui e vamos colar. É só a gente ir passando por etapas, tá? É só a gente copiar e colar. A terceira etapa é fazer isso aqui, copiar e colar, tá? Isso aqui vocês não precisam entender a fundo o que é que cada uma desses comandos está fazendo, mas a gente está configurando uma máquina que vai rodar o nosso sistema, tá? E a quarta etapa, a gente vai pegar esse camarada aqui e vai jogar para cá, tá? Beleza? E aqui tem todas as etapas construídas, tá? Se você quiser já copiar aqui embaixo, tudo isso que a gente colocou aqui, a gente já tem aqui pronto. Beleza? Agora a gente precisa de um arquivo chamado Docker Ignore, que é esse nome aqui, que é para a gente ignorar algumas coisas quando a gente subir essas imagens, subir para o Docker alguma coisa, tá? É importante, é um arquivo que a gente não altera muito, tem assim, para o nosso curso a gente não vai dar muita importância a ele, mas é importante que a gente crie ele e coloque aqui, tá? Então, o que é que a gente já fez? Criou o Dockerfile, tá? Que está aqui. Configuramos, passamos... Lógico, se você tiver algum conhecimento de Linux, você pode adicionar mais alguma coisa aqui que você achar interessante, tá? Lembrando que a gente vai subir uma máquina com o Node 18, ok? Preste atenção. Bom, criamos o Docker Ignore também, com alguns arquivos e diretórios que ele vai ser ignorado, tá? E o que a gente precisa agora é criar um arquivo chamado Docker Compose. E aqui está o segredo da coisa. Eu vou criar um arquivo chamado dockercompose.yml. E aqui a gente vai colocar os serviços de fato que a gente quer, tá? O primeiro serviço que a gente quer é o serviço onde vai rodar a aplicação, tá? Então a gente vai copiar esse camarada aqui, tá? Aqui ele está dizendo qual é a versão do Docker Compose. Aqui é a nossa aplicação, tá? A nossa aplicação aqui. É como se a gente tivesse um servidor, a gente pegou um servidor na nuvem, por exemplo, e colocou a nossa aplicação, sem banco de dados, sem nada ainda. A nossa aplicação está aqui, nesse servidor, tá? E a gente vai, já volto cá para explicar um detalhe a respeito disso aqui, tá? Bom, e agora a gente tem que adicionar alguns serviços, né? Como, por exemplo, o banco de dados. Eu vou mostrar aqui com o PostgreSQL, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse camarada aqui, também, o service... Tá? Aqui, ó, vou copiar ele, cadê? Eu vou copiar ele tudo aqui e já mostro para vocês. Vou substituir tudo isso aqui. Então, o que é que tem no nosso Docker Compose? Tem os serviços, né? O primeiro serviço é o PostgreSQL, tá? O segundo serviço é o Redis, e aqui tem as configurações do PostgreSQL. E a gente tem o Redis, outro serviço, aqui tem as configurações do Redis. E a gente tem o Adonis App, que é, de fato, a nossa aplicação, tá? Onde vai rodar a nossa aplicação. Cada serviço desse é como se fosse uma máquina diferente, tá? Que a gente vai subir. É como se eu tivesse, por exemplo, contratado 3 servidores na AWS, por exemplo, colocado um servidor colocasse o PostgreSQL, outro servidor colocasse o Redis e outro servidor colocasse a minha aplicação. É basicamente isso, respeitando as suas proporções, tá? Lá, quando vocês tiverem um conhecimento maior, vocês vão entender que não é exatamente isso, mas para que facilite e que organize melhor a ideia na cabeça de vocês, tá? Bom, então eu criei o meu Dockerfile, tá? Que está aqui, meu Dockerfile, que vai subir minha máquina Linux com tudo que eu preciso, é como se eu estivesse formatando a máquina. Criei o Docker Ignore, tá? Que é para ignorar algumas coisas no Docker, e criei o Docker Compose. O Docker Compose é de fato o que vai subir para eu trabalhar na minha aplicação. Um banco de dados, um servidor de cache e a minha aplicação de fato, ok? Feito isso, o que é que a gente precisa agora? Quando a gente está criando o nosso banco de dados, o nosso container de banco de dados, na verdade aqui a gente não está criando um banco de dados, a gente está criando um container onde vai ter o nosso banco de dados, tá? Mas ainda não tem.
A gente tem duas opções: manter como está e criar esse banco de dados manualmente para cada aplicação, tá? Ou eu posso criar um arquivo, tá? Dentro da minha raiz também aqui. Na verdade, eu vou criar um diretório e dentro desse diretório, deixa eu deletar aqui que eu acabei fazendo errado. Vou criar aqui um file. Eu vou criar um docker config, tá? Aqui, um diretório na raiz, chama docker config, que vou criar dentro desse diretório um postgre dev init, ou seja, para iniciar. Vou copiar esse camarada aqui e vou colar aqui. Veja que a documentação do Adonis é só copiar e colar, tá? Nesse caso, tá? O que é que eu estou criando aqui? Eu estou criando um usuário Adonis, tá? Com o password Adonis e estou criando um banco de dados chamado Adonis App. E estou dando todos os privilégios de banco de dados, tá? Desse banco de dados para Adonis, para o usuário. Estou criando o usuário, estou criando o banco e estou dando todos os privilégios desse usuário para esse banco. Então, ele é tipo full master, tá? Bom, feito isso, quando a gente iniciar a nossa aplicação, a gente vai já criar o banco de dados. Só que eu preciso fazer uma alteração ainda no meu Docker Compose, que é adicionar essa linha aqui. Por que eu vou adicionar essa linha? Porque toda vez que eu subir a minha aplicação, ele vai criar para mim o banco de dados. Aí você vai me perguntar, bom, então se eu derrubar a aplicação e criar novamente, ele vai apagar todos os dados e vai criar tudo do zero? Eu programei hoje, fiz vários testes, criei várias coisas e já tem informação lá importante. Toda vez que eu subir vai perder? Não vai perder. Vocês vão entender como funciona isso, tá? Mas a gente precisa adicionar essa linha que é para dizer ao meu Docker Compose que eu tenho um arquivo de configuração, que é para configurar o meu banco de dados ali, ok? Bom, feito isso, eu vou pegar no meu ponto .env, que vocês vão entender já já, e vou colar aqui, tá? Meu ponto .env, vou colar aqui. Então, a gente tem o postgre user Adonis, pg password Adonis e o dbname Adonis app. É justamente tudo que a gente colocou aqui nos nossos arquivos de configuração, tá? Se você alterar qualquer coisa aqui, você altera no Adonis aqui. Lembrando, a gente vai... isso aqui é para a gente criar. Isso aqui ainda não funcionaria de fato para a gente salvar no banco de dados, mas vocês vão entender o porquê. Mas a gente já está configurando para deixar tudo pronto para a gente quando precisar de fato, tá? Bom, o que é que a gente precisa agora? Essa parte de scripts eu vou deixar para depois, para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou já subir aqui esse Docker Compose. Então, como é que a gente vai subir essa nossa aplicação? Eu vou no meu terminal, tá? No terminal lá do nosso Docker, tá? Dentro da pasta do nosso projeto, eu vou fazer um Docker App, Docker Compose App, tá? E vou passar um "-d", que é para ele, depois que ele subir tudo, ele devolver o terminal para mim. E vou mostrar para vocês qual é a diferença de a gente usar o Docker Compose com o "-d" ou não. O que é que ele está fazendo aqui? Ele percebeu que a gente não tinha formatado, entre aspas, a nossa máquina, né? Então, o que é que ele está fazendo? Ele está criando uma máquina, que ele está usando o Docker Compose, o Dockerfile, tá? Observe o que é que ele está fazendo, ó. Rum npm ci. Se você observar, a gente tem esse comando aqui. Então, linha 12, ele está rodando o rum npm ci, tá? Ele está rodando aqui, fazendo o que é necessário. Depois ele vem para essa linha, depois ele vai vir para essa linha, tá? Ele está rodando um Node.js Build Production, tá? E vocês vão entender isso aqui com bastante... Lógico, a gente vai, no decorrer do curso, a gente vai acabar entendendo o que é cada coisa dessa aqui, tá? Mas é importante que você só apenas nesse momento copie e cole para que você tenha a aplicação certinha como a gente precisa, tá? Então, ele está rodando tudo e agora ele está rodando os nossos containers. O que é que ele fez aqui nesse camarada aqui, ó? Deixa eu dar um Docker PS aqui. O que é que tem? Ele subiu para a gente aqui, ó, o projeto Adonis App, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. O que é que ele subiu? Com o Docker PS eu consigo listar o que está funcionando. Eu tenho um projeto Adonis, eu tenho um Postgre e eu tenho o Redis 6 Alpine, tá? Bom, a gente pode dar nome a essas imagens, a esses containers, tá? Eu vou derrubar aqui agora e já já eu mostro para vocês como a gente sobe e como a gente derruba, tá? Então, bom, a gente derrubou a nossa aplicação. Se a gente vir em Docker PS,
a gente não tem nada rodando, ou seja, nossos servidores estão desligados. Como é que a gente sobe os nossos servidores? Docker compose app, ou seja, subir, né? Agora observe o seguinte, observe quando eu passo o Docker Composer App, ele sobe a minha aplicação, tá? Ele sobe a minha aplicação, só que ele não devolve para mim nada, ele fica aqui, eu precisaria abrir outro terminal para que isso rodasse. E agora eu estou rodando isso aqui ó, na porta 333, se eu copiar aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou ter a minha aplicação rodando novamente. Deixa ele abrir. Ele está compilando os assets, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Compilado com sucesso. Tá? A gente vai precisar fazer uma alteração importante aqui nesse caso, tá? Porque essa não é a visão. Aqui os assets não estão sendo compilados. A gente vai falar isso na próxima aula, tá? E só que a gente quer que rode isso na porta 80, né? Para a gente não ter que estar passando 333 aqui toda vez. Então, como é que a gente faz para que isso rode aqui na porta 80? Lá no meu env, no meu arquivo env, eu tenho aqui, ele informa qual é a porta que ele está rodando. Então, eu vou rodar ele na porta 80, tá? Ok? Se eu atualizar agora, o que acontece? O 333 não vai funcionar. Deixa eu ver se ele não vai funcionar. Na verdade, ele vai funcionar porque a gente precisa matar essa operação aqui, tá? Eu vou matar essa operação. Vamos lá. Vou derrubar meus containers, na verdade. Ele está derrubando meus containers. Com Ctrl C, eu derrubo meus containers, desligo meus servidores, tá? Tá aqui, ó, matando. Se eu der um docker ps, observe que não tem nada. Agora, como eu alterei o meu env para a porta 80, eu vou subir de novo um Docker Composer App, tá? Ele vai subir. Observe que ele não está retornando para mim o terminal, porque eu não estou passando o "-d". O "-d" é de detached, tá? Ou seja, suba e retorne para mim o que eu preciso, que é o terminal. Se eu vir agora no 333, o 333 na porta 333 já não existe, mas se eu tirar a porta aqui agora, ele já funciona. Lembrando que, por padrão, né, o navegador vai na porta 80. Se eu não passar aqui nada, é como se eu tivesse assim, ó, ele está indo na porta 80, tá? O que está acontecendo aqui agora? Os assets, ou seja, o CSS e o JavaScript, eles não estão sendo compilados da forma correta ou lido da forma correta, tá? Mas agora a gente já tem a nossa aplicação rodando aqui. Eu vou matar minha aplicação novamente, tá? Aqui nos servidores, se eu atualizar aqui, ele caiu. E vou mostrar para vocês que a gente pode passar aqui um "-d". Porque quando a gente passa o "-d", o que acontece? Observe que ele subiu os nossos containers de Redis, de PostgreSQL e do Adonis, tá? Que é a nossa aplicação. Só que retornou para mim aqui o meu terminal novamente. Então, se eu abrir aqui novamente, já está tudo funcionando. Se eu fazer um docker ps, eu vejo as configurações de tudo que está rodando, tá? Por exemplo, há 3 minutos, há 1 minuto atrás. E aqui agora a gente já tem tudo funcionando. Lembrando que na próxima aula a gente vai fazer os assets funcionarem, porque aí o JavaScript não está funcionando nem o CSS. Deixa eu inspecionar aqui para vocês e vir aqui em console. Observe aqui, ó, que o app.css não está sendo lido, tá vendo? Está achando um erro, conexão recusada. Na próxima aula vocês vão entender como funciona isso com o Docker, tá? Lembrando que se você não estiver rodando com Docker, ele já estaria funcionando, mas a gente precisa fazer uma pequena configuração. Tá, para finalizar essa aula, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Lembra que eu falei que na minha máquina, se eu fazer um node-v, aqui, essa máquina aqui é a minha máquina Linux, tá? É o meu Ubuntu que eu instalei. Esse camarada aqui, Adonis App, é como se fosse um outro Linux que levantou pra gente. E lá vai estar com o Node 18. Por que vai estar com o Node 18? Porque no nosso Dockerfile que a gente colocou aqui, ó, ele vai estar com o Node 18. E como é que a gente vai provar isso? Na documentação do Adonis, e até isso é do Docker, tá? Não é bem do Adonis, a gente consegue acessar nosso camarada, esse container dessa forma aqui, ó, docker exec -it de interativo, Adonis app e passa no BSH, ou então passa um bash aqui também, tá? Vamos lá ver se com o bash funciona. Se eu vim aqui, peraí, deixa eu
copiar corretamente. Vim aqui e se eu passar um bash aqui, ó, ele também não funciona. Vamos lá, vou colar novamente. E aqui agora eu estou dentro do meu container, tá? Dentro do meu container do Linux que a gente subiu. Então, se eu fazer um node "-v", observe que agora é node 18, tá? Então, essa aí não é minha máquina física. Isso aqui é o container que a gente subiu, tá? Então, ele está com o node 18. Se eu fazer um exit aqui e agora rodar um node "-v", agora eu estou pegando a versão do meu Linux, do meu Ubuntu, tá? Só para que vocês entendam, a gente instala o Ubuntu para trabalhar com WSL, mas quando a gente sobe uma aplicação, a gente sobe em outro servidor, tá? É uma outra máquina. Então, a gente tem o nosso Windows, tá? Que é a máquina por cima, vamos dizer assim. A gente tem um Linux Ubuntu ali, que a gente instalou. E aí, quando a gente sobe uma aplicação, ele sobe um outro Linux, tá? Nesse caso aqui, a gente subiu camarada, vamos ver o que foi que a gente subiu aqui. A gente vai subir aqui uma imagem do Node 18, tá? Com a versão 18. Esses detalhes eu vou deixar para em seguida, porque senão vai confundir a mente de vocês, tá? Bom, vamos ver se a gente está com a nossa aplicação rodando. Docker PS está rodando e vamos só configurar os assets na próxima aula. Beleza? Por hoje é só e até a próxima.